Graça e paz, amada igreja. Amém. Como é bom voltar a ver os irmãos. Já estava com saudade já de vocês. Irmãos, da última vez, eu acho que eu preguei 1h10. Eu prometo que eu vou tentar não fazer isso de novo. O irmão está pedindo 1h30 agora, cara. Meus irmãos, quero agradecer em primeiro lugar o convite, confiança do conselho do pastor Diogo por me convidar, trazer a mensagem de Deus para os irmãos. Vamos abrir no texto dessa noite, que é no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai
a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou-os, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Oremos. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para trazer a mensagem ao teu povo. Que o Senhor cale o homem pregador externo e o pregador interno, que é o Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo aplique, ilumine a tua palavra, a tua igreja. Me usa como instrumento, Pai. É o que eu te clamo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 7 de março de 1557, chegavam à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 14 missionários
evangelistas franceses, e eles eram conhecidos como os huguenotes. Eu não sei quem já ouviu falar dessa história. Esses irmãos, pastores, missionários, huguenotes, eles eram enviados de Calvino, discípulos de Calvino. Foi o próprio João Calvino quem os enviou, a pedido de Nicolas Durand Villegagnon. Este homem, Nicolas Durand Villegagnon, entrou em contato, mandando cartas, e pediu a João Calvino que enviasse esses homens. E assim foi feito. Os huguenotes, eles chegaram, desembarcaram na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, e estavam felizes com a possibilidade da plantação de uma igreja reformada já em 1557. O Brasil foi descoberto em 1500. Então veja quão antigo isso é. E eles já estavam ali felizes, na expectativa: vamos plantar uma igreja reformada no Brasil. Eles realizaram o primeiro culto protestante brasileiro. Os pastores huguenotes, eles pregavam diariamente. No domingo eram 2 vezes. Oravam sempre ao final de cada dia de trabalho. Serviam a ceia do Senhor dominicalmente, porque eles entendiam, como está em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles entendiam que havia aqui os 4 elementos de culto dominicalmente: doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor, a comunhão, o partir do pão e as orações. E eles faziam isso todo domingo. Todos estavam animados com a chegada dos huguenotes e os planos que eles tinham para a plantação de uma igreja reformada, enviados de Calvino. E Villegagnon, o homem que os pediu, ele se mostrou zeloso pela palavra. Ele pediu ao Calvino o envio desses discípulos. Porém, um desses 14 huguenotes, um homem chamado Jean Cointac, este se mostrou um pouco arrogante. Na verdade, ele se mostrou muito arrogante. Jean Cointac, ele até pregava e falava para aqueles seus amigos, outros pastores, que já estava prometido para ele um cargo de superintendente do episcopado na França, quando eles retornassem. Ele já falava para eles que ele seria o superintendente deles. Então ele tinha o olhar altivo, ele era arrogante, mas ele era muito eloquente, bom pregador, persuasivo na pregação. E isso chamou a atenção de Villegagnon. E Villegagnon, achando realmente que aquele era o líder entre os 14, ele se aproximou de Jean Cointac. Chegado o dia da Santa Ceia, este pastor Jean Cointac, ele exigiu que fosse servido o pão sem fermento e que pegasse o vinho e colocasse água no vinho para diluir o vinho. E ele dizia que essa mistura já tinha sido feita por pais da igreja como Justino Marte, Irineu e até Tertuliano. Todos os outros ministros, eles porém declararam que não se encontrava nas Escrituras nenhum apoio para semelhante inovação como essa: colocar água no vinho. Então eles falaram que era dever do crente manter-se rigorosamente unido ao que Cristo fez e o que Cristo ensinou, e ao que seus discípulos nos deixaram escrito. O ministro que trouxer inovações como esta será rebelde e jamais bom filho. Essa foi a discussão. Assim começou a discussão entre os huguenotes e Villegagnon.
Villegagnon, então, ele se juntou a Cointac e passou a defender o que Cointac queria. E ele dizia também que os antigos pais da igreja eram mais autorizados do que os teólogos modernos chamados huguenotes. E ele também falava que Clemente, que andou com os apóstolos, apoiava tal mistura. Villegagnon era o chefe da companhia. Suas ordens não podiam ser desobedecidas. Outra coisa que Jean Cointac ele exigiu era que o pão separado para a ceia, se sobrasse, deveria ser guardado como relíquia. Então, muitas outras divergências teológicas começaram a surgir entre os reformados huguenotes, discípulos de Calvino e Villegagnon. Villegagnon então passou a maltratar os calvinistas. Villegagnon chegou ao ponto de considerar os calvinistas e João Calvino e a igreja de Genebra como hereges. Villegagnon chamou a igreja de Genebra e João Calvino de hereges e ele passou a perseguir os calvinistas. Em 4 de janeiro, então, um grupo desses huguenotes resolveram retornar num velho navio por causa da perseguição de Villegagnon. E o Villegagnon os acusavam de heresia e queria que os calvinistas fossem condenados à morte por fogueira. Porém, cinco huguenotes não quiseram viajar, porque era uma viagem arriscada demais. O navio era velho, já havia muita água dentro do navio com infiltração. O navio já estava superlotado, não tinha água nem comida o suficiente para a viagem. Então era muito arriscada a viagem. 5 decidiram ficar. Os 5 que ficaram foram condenados à morte por Villegagnon. Um renunciou à fé reformada para ficar vivo. Outro foi poupado porque ele era alfaiate, e essa era uma profissão que faltava na época no Brasil. Porém, outros 3 permaneceram fiéis e deram prova da sua fé. Decidiram ser encontrados fiéis por Deus do que ser aceitáveis aos homens, como Villegagnon. Villegagnon os prendeu e fez um questionário para eles, para que eles respondessem. Talvez ali, se eles tivessem respondido o questionário da forma como Villegagnon quisesse, talvez eles fossem salvos, mas eles foram fiéis e responderam aquele questionário, decidiram responder o questionário e fizeram então a chamada e conhecida Confissão de Guanabara, a primeira confissão de fé reformada do Brasil, a Confissão de Guanabara. A confissão conta com 17 artigos e ela versa sobre vários pontos fundamentais da nossa fé, inclusive sobre Santa Ceia, que é o segundo maior capítulo dessa confissão. Villegagnon, ele leu a confissão desses irmãos e perguntou a cada um deles: vocês estão prontos para subscrever essa confissão de Guanabara? E eles falaram: sim, estamos prontos, nós subscrevemos a confissão de Guanabara. Então, Villegagnon pareceu como Nabucodonosor na época. Ele ficou irado, o rosto dele mudou, o semblante dele, ele ficou muito irado. E ele declarou aquela confissão herética em vários pontos, principalmente do que se trata no capítulo que trata da Santa Ceia. E os condenou à morte, pedindo para que o seu carrasco amarrasse pesadas pedras e fossem lançados ao mar. Eles subiam num rochedo, e lá embaixo do penhasco era o mar. E eles eram atirados de lá, amarrados em pedras pesadas. No caminho da prisão até esse rochedo, eles iam cantando salmos.
Eles iam cantando salmos e louvores a Deus, e eles eram atirados, invocando o nome do Senhor Jesus, até que eram asfixiados e sem saída entregavam seus espíritos ao Criador. Pois bem, meus irmãos, nos tempos de Daniel, no texto que lemos, nós também temos um tirano como Vileganhon. Na verdade, um tirano ainda mais poderoso, Nabucodonosor. Era, de fato, nessa época, o rei mais poderoso que existia na terra. Ele tinha todo o estado ali reunido com eles, como vemos que esse texto repete muito isso. Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, todos ali reunidos com o rei. O que vemos é um estado reunido para ditar as regras em qualquer área da vida daquele povo de Deus naquela época. No exílio da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele reuniu o estado para uma cerimônia de adoração ao seu nome, ao seu próprio nome. O que é estranho, porque no capítulo anterior, no capítulo 2, ele foi aquele rei que teve um sonho da estátua, em que rola uma pedra, aquela estátua que tinha cabeça de ouro, os braços e o peitoral de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e de barro. E uma pedra rolava e destruía essa estátua. Então Nabucodonosor, ele quer que alguém revele o significado desse nome. Daniel, ele consegue, através do poder de Deus, ele consegue revelar este sonho. E Daniel fala que aquela pedra é o reino de Cristo que virá e destruirá todos os outros reinos passageiros e permanecerá para sempre. É o que diz, se os irmãos voltarem aí no capítulo 2, no verso 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino e não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o reino de Cristo. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor, naquele momento, ele se inclinou e disse, no verso 47: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Daniel, é o Senhor dos reis. Essa foi a declaração de Nabucodonosor no capítulo 2, no capítulo anterior. Mas agora, avançando para o capítulo 3, ele esqueceu, ou então ele realmente quis mesmo afrontar o Senhor Deus, porque agora ele manda construir uma estátua, e agora a estátua é toda de ouro, não só mais a cabeça como o sonho, mas ele quis ser tão presunçoso e arrogante, e ele quis mostrar que ele era tão poderoso, que ele colocou a estátua toda de ouro até os pés, e ele exige, por força de lei, uma adoração. Ele quer uma adoração digna de um Deus. É isso que Nabucodonosor exige. E quem não obedecer essa ordem seria lançado na fornalha ardente, a grande fornalha ardente. Esse capítulo que lemos, meus irmãos, ensinará como devemos nos comportar diante das perseguições, diante até mesmo de momentos em que nos coloque as nossas vidas em risco, pela causa do Senhor Jesus. Por isso eu proponho refletirmos essa noite sobre o tema: a fidelidade ao Deus de aliança, ao Deus da aliança, a fidelidade ao Deus de aliança. E nós vamos ver aqui dois aspectos dessa fidelidade, dois aspectos da fidelidade. E o primeiro aspecto dessa fidelidade é que ela nos leva a amar a Deus, a
acima de todas as coisas, guardando os seus mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, guardando os seus mandamentos, porque amar são atitudes. Se nós fizermos uma pesquisa no Brasil, você ama Jesus? Eu acho que vai dar 90% de pessoas que vão falar: eu amo Jesus. Aí se você perguntar, porque Jesus fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aí se você continuar: sim, então você ama o Senhor Jesus, você guarda os seus mandamentos? Eu não estou falando guardar no sentido de cumprir perfeitamente. Eu estou falando assim: você procura fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos? E aí nós veremos que desses 90% ele vai cair muito o percentual. O primeiro aspecto então é que o aspecto dessa fidelidade é que ela nos leva a amar a Deus acima de tudo, guardando os mandamentos do Senhor. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nabucodonosor constrói essa estátua toda de ouro para ser adorada por todos os povos, todas as nações que ali estavam dominadas, porque no capítulo anterior ele revela naquele sonho que a cabeça apenas era de ouro, mas agora ele quer uma estátua toda de ouro para ser poderoso. Ele era o rei humano mais poderoso na terra. Ele deveria reconhecer que ele estava ali, naquela posição do rei mais poderoso existente na terra, mas isso teria sido dado a ele por Deus. Ele deveria reconhecer que estava naquele posto por causa do Deus de Daniel, que ele já havia declarado que era o Senhor de todos os reis. Ele deveria então, instituído por Deus, governar com retidão e justiça, mas não, ele não quis reinar mais com retidão e justiça. Ele se tornou obcecado pelo poder e pela sua própria glória. Institui o culto a si mesmo, querendo ser um Deus, querendo ser adorado. Ele deveria ter seguido a ordem que está no Salmo 2, dos versículos 10 a 11. Salmo 2, de 10 a 11. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Esta aqui é uma mensagem para todos os reis da terra, todos os presidentes da terra, todos os primeiros ministros que existem no planeta Terra, todos os governadores, prefeitos, deputados, juízes de todas as instâncias. Todos têm o dever de servir ao Senhor, para serem chamados de ministros de Deus, como está escrito em Romanos 13, no verso 4. Romanos 13, verso 4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. As autoridades deveriam ser ministros de Deus, mas Nabucodonosor, pelo contrário, ele só deseja promover o mal. O que mais vemos no mundo, meus irmãos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é a escalada do mal. O mal está crescendo. Nós vimos agora na Copa América 2 pastores falando em nome de Jesus. Como foi bonito ver aquilo. E nós podemos perceber que o hemisfério norte
O hemisfério norte, como nós aprendemos na escola, ali, a Europa, né, seria o hemisfério, está lá no hemisfério norte. A Europa já foi tomada pelo cristianismo numa época, e hoje é uma decadência o evangelho na Europa. Os Estados Unidos estão em decadência. Hoje, o hemisfério sul é onde se encontra a maioria dos cristãos. Inverteu. Hoje o sul é muito mais cristão do que o norte. Porque quantas foram as nações, quantas e quantas nações do norte que tiveram o cristianismo como base, desenvolveram seus valores morais, se tornaram prósperas no mundo, e hoje essas nações são formadas por ateus que negam Cristo, que aderem até práticas abomináveis. Como vemos aí no verso 7, nós vemos que no momento em que as músicas, os instrumentos, eles são tocados, todos se curvaram, inclusive o povo de Deus, que estavam presos ali na Babilônia, exilados, eram escravizados ali, com medo de morrer, todos se curvaram e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor. Mas 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, não se corrompem diante daquela cerimônia, não se corromperam. Aquela cerimônia até parecia um culto a falsos deuses. Eles demonstraram então ali características do crente que agrada a Deus. Eles demonstraram ali a fidelidade que eles tinham, a fidelidade que os levavam a amar a Deus acima de todas as coisas. Eles de fato amam a Deus, e eles amam tanto a Deus que eles decidem tomar uma atitude de fé e de coragem. Eles ficam em pé diante daquela multidão. Eles ficam em pé, não se prostram, eles não se curvam a um falso Deus, mesmo que a ameaça seja de morte, mesmo que eles morram, eles não se curvaram. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eles foram obedientes à palavra. O segundo mandamento: não fará imagens, não as adorarás, nem lhes darás culto. Eles tinham esse mandamento no coração: não posso, não as adorarás, nem lhes darás culto. No verso 7 então fala que eles ficam em pé. Os 3 companheiros não se curvam, demonstrando que amam a Deus e guardam a palavra de Deus. Tudo isso é o que nós vemos dos versos 1 até o 7. O cristianismo, meus irmãos, ele ensinou todo mundo a como viver em sociedade, de forma livre, de forma digna, de forma santa. Agora o mundo quer autonomia, não querem mais Deus, não querem mais andar com Deus. Eles, na verdade, não querem que Deus se intrometa mais na vida deles. Eles agora, como Adão e Eva, eles querem autonomia, como Adão e Eva quiseram uma época. Eles querem agora autonomia. Eles falam assim: saia, Deus, saia, não se intrometa, deixa eu viver a vida como eu quiser, que seja feita a minha vontade, não seja feita a sua vontade. O mundo agora está dessa forma, e Nabucodonosor estava dessa forma. Ao invés de reconhecer Deus como aquele que tem todo o poder, Nabucodonosor
deveria entender que ele procedia de Deus, mas não, ele se sentia como o próprio Deus. E somado a isso, a esse rei desequilibrado, um povo. Aí no verso 8, podem acompanhar no verso 8, um povo chamado caldeus, eles se aproximam desse rei e eles povoaram a corte. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Os caldeus tramaram contra os judeus. Assim como há pessoas que hoje, assim como os caldeus na Babilônia, hoje há pessoas que influenciam a política para criar leis que levam o povo de Deus a pecar contra o seu próprio Deus, se eles não guardarem os mandamentos de Deus. Influenciavam a política da época para criar leis contra o povo de Deus, para deixar o Estado cada vez mais forte e contra qualquer pensamento que colocasse limites no Estado. O rei estava reunido com o Estado, os sátrapas, os governadores, e por força de lei exigia a adoração. Por causa da omissão de crentes, os caldeus, eles se espalharam. Por isso, tomemos cuidado com aquelas frases assim: a política não é lugar para crente, determinado lugar não é lugar para crente. Tomemos cuidado, porque quando nós nos omitimos, quando nós recuamos, os ímpios, eles povoam todos os ambientes. Os ímpios, eles vão povoar o Estado, as repartições, as autarquias, as secretarias, as escolas, o próprio governo, e eles vão tramar contra o povo de Deus. Estamos vendo os inimigos de Deus a todo momento tentando baixar decretos que obrigam os cristãos a ir contra o seu Deus, e muito já foi feito. Se os irmãos pararem para pensar, hoje nós não podemos mais ter Deus nas escolas. Não pode mais. As crianças não podem ser contaminadas com o Evangelho nas escolas. As crianças pertencem ao Estado. As crianças pertencem ao Estado. As crianças são obrigadas a ir às escolas, porque elas não pertencem aos seus pais. Você pode achar um absurdo, mas é assim que eles pensam. É assim que a lei fala. A lei já fala isso, e nós dormimos. E agora nós queremos acordar, mas a lei já fala isso. As crianças não são dos seus pais. As crianças são do Estado. As crianças não pertencem aos seus pais. O Estado, e elas são obrigadas a ir para a escola porque o Estado tem coisas a ensinar a elas. Se os pais não levam seus filhos às escolas, o conselho tutelar vem ameaçar a família. Porque as crianças pertencem ao Estado e concede aos pais a tutela das crianças. É assim que está organizado hoje. Hoje, nossos filhos, na cabeça deles, pertencem a eles. E eles só concedem a tutela para a gente. Por isso tem esse nome, conselho tutelar. E eles podem vir ameaçar a família, levar nossos filhos. Assim como Nabucodonosor, com o apoio dos caldeus, baixou o decreto, obrigando a sua vontade, até mesmo atacando a fé dos judeus, impondo seus caprichos aos povos. Foi isso que aconteceu. É isso que nós vemos dos versos 9 até o 12. Nós estamos meditando, meus irmãos, sobre a fidelidade ao Deus da aliança. E a primeira característica, o primeiro aspecto que nós vimos dessa fidelidade é que essa fidelidade nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, guardando os seus mandamentos.
Então, a partir do verso 13, a cena muda. É uma outra cena agora. Eles estão agora na presença do rei Nabucodonosor. Eles são chamados na presença do rei e são desafiados. Nabucodonosor manda chamá-los, pois parece não confiar nos caldeus e quer ouvir pessoalmente, se não adorar a imagem de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego são confrontados, e o que estava em jogo eram as suas próprias vidas. Mas eles não se prostraram, eles não se prostram diante de um falso Deus, demonstrando então um segundo aspecto, o segundo aspecto dessa fidelidade ao Deus da aliança. Essa fidelidade também nos leva a ser testemunhas verdadeiras de Deus na terra. Sabe como é o outro nome para verdadeiras testemunhas de Deus na terra? Mártires. Mártires. Os 3 companheiros de Daniel então decidem pela fidelidade ao Senhor, mesmo que custe as suas próprias vidas. E essa é a principal característica de uma testemunha de Cristo. Essa é a principal. As testemunhas de Cristo sustentam a sua fé até a morte. Por isso são chamados de mártires. Aqueles que são considerados mártires da fé é porque sustentaram a sua fé até a morte. A palavra grega mártiras significa testemunho. E nós então, eu acho que transliteramos essa palavra para o nosso vocabulário. Mesmo com a morte à sua frente, eles permaneceram fiéis ao Deus da aliança. E até o rei Nabucodonosor reconheceu isso. Ele falou assim: não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo do que a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí, meus irmãos, vejam, diante do desafio, como eles responderam. Como eles responderam a Nabucodonosor. Nós vemos aí dos versos 16 até o 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos. Se ele não quiser livrar-nos, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui, meus irmãos, é a verdadeira fé. A verdadeira fé é essa, é aquela que se coloca inteiramente debaixo da vontade de Deus. Vai ser feito o que Deus quiser. E o que Deus quiser não vai mudar a minha fidelidade. Permanecerei firme. Permanecerei firme. Eles responderam assim. Eles não disseram: está repreendido, está amarrado, caia por terra agora. Não. Eles disseram: se Deus quiser, Ele nos livrará. E se Ele não quiser, seremos fiéis mesmo assim. Quando os 3 amigos de Daniel disseram isso, o que eles estavam dizendo, em outras palavras, é: Senhor, nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, guardando os teus mandamentos, nós testemunhamos de ti na terra. Nos manteremos firmes, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque para eles, irmãos, para esses 3, nessa história, o mais importante não era viver. O mais importante era ser fiel a Deus. O mais importante do que viver era ser encontrado fiel a Deus.
Um comportamento que é defendido também pelo apóstolo Paulo em Atos 20, verso 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, a vida dele não era mais importante do que o ministério e a carreira que ele recebeu de testemunhar o Senhor Jesus na terra. O ministério era mais importante do que a vida. Que Deus coloque essa fé nesse seminarista falho. Esse não é um versículo também, meus irmãos, apenas para a liderança da igreja, que tem ministérios, presbíteros. É também um chamado para todos nós, todos os crentes. Os 3 amigos de Daniel nos ensinam que sustentar o testemunho até o fim é o mais importante. É mais importante que a nossa vida. Caminhando para o fim, então, meus irmãos, o ápice do capítulo 3 acontece quando o rei Nabucodonosor olha para a fornalha e ele vê um quarto homem. E reconhece que o quarto homem era o Filho de Deus, Jesus. Ele reconhece porque ele afirma estar vendo um quarto homem que era como um filho dos deuses. Nabucodonosor, ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses. E ele olha aquela imagem e ele fala: aquele quarto homem ali, ele se parece com um filho de deuses. E aí, usando um pouco da lógica, tentando extrair lógica desse texto, desse momento, ele diz deuses, porque era a crença dele, mas ele afirma que era um filho de um Deus. Mas que Deus? Qual Deus salvaria Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, senão o Deus de Israel? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Deus Altíssimo. Logo, o Filho do Deus Altíssimo, que é Jesus, Emanuel, o Deus conosco. O que importava para eles era que Deus estava com eles, o Deus conosco estava com eles, em qualquer circunstância, como cantamos aqui. Em qualquer circunstância, o que importa é que o Senhor está conosco, e Ele é o único Deus que pode nos livrar das perseguições, das tribulações, das nossas dores. Por isso que é importante dizer, meus irmãos, que o Senhor, Ele pode nos livrar da morte, como Ele fez aqui nessa história. Ele pode nos livrar. Mas essa não é uma regra. Não posso dizer que o Senhor vai te livrar sempre, porque vai ser feita a vontade de Deus. Ele pode te livrar da fornalha. Ele pode te livrar na fornalha. Ele não impediu que esses 3 fossem desafiados, fossem humilhados, presos. Ele não impediu. Ele não impediu que aumentasse a fornalha 7 vezes mais, que fossem amarrados e jogados lá. O Senhor não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. E se o Senhor não tivesse nem livrado da e nem na, e se eles tivessem morrido, eles estariam nos braços do Senhor. O nosso destino é sempre esse, graças ao nosso bom Deus. Deus sempre está com o seu povo a fim de livrá-lo. Deus estava com Adão quando este pecou no Éden.
e precisou de graça. Deus estava com Isaac quando Abraão quase o sacrifica. Deus estava com José quando foi vendido ao Egito. Deus estava com Moisés quando mandou libertar o seu povo. Deus mostrou a sua presença com os sinais do Egito para libertar o seu povo do Egito. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mais à frente, Deus estava com Daniel na cova dos leões. Finalmente, Deus mostrou a sua presença entre nós, vindo à terra em seu Filho Emanuel, o Deus conosco. Deus estava ali, meus irmãos, forjando o caráter de Cristo, os seus filhos exilados na Babilônia. Porque em Romanos 8, 29, olha o que diz a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus libertou o seu povo do Egito para que fosse adorado no deserto, e Moisés chamou o Egito de fornalha de ferro. É o que está em Deuteronômio 4, 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Deus prometeu também salvar o seu povo do exílio babilônico com Isaías. Isaías também profetizou que Deus salvaria o seu povo do exílio. O Senhor estava ali trabalhando. Vejam as promessas de Deus em Isaías 43, do 1 ao 7, diz assim: enquanto aquele povo estava preso naquele lugar exilado, Isaías chegou com uma mensagem para eles dizendo: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não te retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. O Senhor, através de Isaías, diz assim, no capítulo 48, versículo 10: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Provei-te, coloquei vocês à prova na fornalha da aflição. E quando Deus libertou da escravidão do exílio babilônico, Deus ele fala assim lá no verso 20 desse capítulo 48 de Isaías: saí da Babilônia. Imaginem a alegria do povo saindo da escravidão da Babilônia, e o Senhor dizendo: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra.
dizendo: o Senhor remiu o servo de Jacó. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu único filho para salvar o seu povo da fornalha do inferno. Jesus disse em Mateus 13, de 41 a 43: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O próprio rei Nabucodonosor voltou a admirar o Deus de Daniel. Lá no verso 15 ele disse assim: e quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí lá no verso 29 do capítulo 3 de Daniel, lá no verso 29, agora ele diz assim: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Pedro escreve na sua última carta: o dia do Senhor, no último dia, o dia do Senhor, os céus serão desfeitos com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. O mundo inteiro será uma fornalha de fogo ardente e ninguém poderá escapar. Aqueles que perseveraram até o fim, permanecendo fiéis com o auxílio do Espírito Santo, Deus os salvará desse fogo. É o que está em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O livro do Apocalipse nos deixa uma boa notícia. Um dos anciãos, Apocalipse 7, de 13 a 17, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, rapidamente, breves aplicações. A primeira grande lição que a gente pode encontrar dessa exposição, desse texto, é que você pode descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor, porque Deus pode não levar a perseguição e a dor para longe de nós. Vejam, Deus pode não levar a perseguição e a dor para longe de nós. Pode ser que nós caiamos em perseguição e em dores, mas Ele estará sempre conosco. Sempre estará conosco e sempre estará forjando em nós o caráter do seu Filho. Uma segunda lição é que nós precisamos, em alguns momentos, ter essa postura dos três. Essa passagem que fala: fica sabendo, ó rei, fica sabendo. É aquela frase: olha, fique sabendo você. Às vezes nós precisamos ter uma postura assim, diante
dos inimigos de Deus. Às vezes precisamos de homens como Davi, que viu Golias afrontar o exército do Deus Altíssimo, e ele disse assim, Davi disse: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Às vezes nós precisamos, quando nos deparamos com injustiças e pessoas afrontando o Senhor, nós precisamos ter essa postura. Quem é esse incircunciso que vem aqui afrontar o Deus vivo? O mundo precisa saber que diante de qualquer governante, seja ele quem for, diante de qualquer lei, seja ela qual for, diante de qualquer constituição, de qualquer nação, e seja ela qual for, todos encontrarão limites em pessoas fiéis a Deus. Nós daremos os limites. Nabucodonosor era um tirano, cego pelo poder, e ele ficou sabendo. Fica sabendo, rei. Fica sabendo que nessa esfera você não pode se intrometer. O mundo precisa saber que aqui na terra não nos curvaremos jamais a ideologias do anticristo. Não devemos escolher um mandamento do Senhor. Não devemos escolher quebrar o mandamento do Senhor, nem mesmo quando está em jogo a nossa própria vida. E olha que a exigência de Nabucodonosor não era muita coisa, era só se curvar para adorar. João Calvino, ele diz o seguinte para nós: o Senhor, portanto, é o Rei dos Reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos. Então logo abra a sua boca. E de forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que detêm preeminência sobre nós, mas somente sob a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenarem algo contra um mandamento de Deus, devemos rejeitá-lo completamente, seja quem for o mandante. Ele pode ser até careca. Seja quem for o mandante, nós vamos rejeitar. Eu falo para os irmãos: fiquem firmes. Fiquem firmes. Deus está querendo dizer ao seu povo: não se esqueça que eu sou o único com poder para livrá-los. A terceira e última lição, meus irmãos, para nossas vidas é que quão importante é o nosso testemunho aqui na terra. Como eu já disse, essa palavra mártires significa testemunho. Estamos dispostos então a sermos como Mesaque, Sadraque e Abednego? Precisamos estar dispostos como ele. O Espírito Santo registrou essa passagem para nos encorajar a sermos como eles. E aqui não há nenhuma mensagem triunfalista, nem legalista. O texto realmente quer nos encorajar a termos uma fé em Cristo verdadeira, que se sustenta até a morte. Os huguenotes também foram verdadeiras testemunhas de Cristo na terra e preferiram a morte do que deixar de sustentar as verdades bíblicas e a sua fé. Esses três resolveram sustentar a verdade do Evangelho sob circunstâncias extremas de iminência de morte. Não tinham mais do que a Bíblia e responderam com profundidade as questões. Deram prova de sua fé e consideraram mais importante servir a verdade do que se tornarem aceitáveis aos homens. Este é o maior desafio de todo ser humano: saber a quem servir. Uns servem ao dinheiro, à fama, à popularidade. Outros se inclinam na presença do Senhor do Universo e entregam a Ele a direção de suas vidas. Assim fizeram os que morreram pela fé, e por essa mesma fé aguardam a consumação de todas as coisas, a fim de que vivam para sempre a eternidade com o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe.